Jazão se encontrava desolado, pois apesar de ter demonstrado grande coragem ao aceitar o desafio do rei da Cólquida, ele tinha quase certeza de que pereceria tentando concluir tal desafio. Perto dali, Medeia também estava angustiada. Seu coração havia sido tomado pela paixão, mas seu amor por Jazão seria uma grande traição contra sua família. Medeia e 2 acompanhantes partiram ao encontro de Jazão. Ela, suspeitando de suas damas de companhia, disse que planejava envenenar Jazão, mas esta não era sua verdadeira intenção. Medeia disse a Jazão que era a vontade dos deuses que ela o ajudasse em sua tarefa mortal, mas para ajudá-lo, ela exigiu que o herói jurasse que a tomaria como esposa e nunca a abandonaria. Jazão não teve dúvidas e fez tal juramento, pois essa, sem dúvida, era sua última esperança de evitar a morte certa e, além disso, Medeia era uma belíssima mulher. Medeia então entregou a ele um frasco contendo uma poção poderosa, que somente uma verdadeira discípula de Hécate poderia produzir. Tal elixir era feito à base do sangue do titã Prometeu, que estava preso em um rochedo no Cáucaso, tendo seu fígado devorado por uma terrível ave. Seguindo as orientações da feiticeira Medeia, Jazão untou seu corpo com um óleo encantado, com a garantia que este óleo o protegeria. Os demais heróis lhe desejaram boa sorte, pois não tinham ideia do tamanho do desafio que encontraria. Mas sabiam que o ardiloso rei Éetes não trocaria o velo dourado pela realização de uma tarefa ordinária. Jazão se apresentou no campo de Ares e lá o rei e sua corte já o esperavam, torcendo para ver um espetáculo sangrento que culminaria com a morte do herói, pois ele deveria atar ao arado 2 poderosos touros que soltavam fogo por suas narinas e depois ele deveria semear a terra com dentes de dragão. Os touros foram libertos e eram criaturas realmente impressionantes. Eles tinham cascos de bronze e haviam sido ofertados ao rei da Cólquida por Hefesto. Um dos touros logo avançou furioso contra Jazão, que saltou sobre ele como um toureiro de Creta. O outro touro o atacou com um jato de chamas, que certamente teria imolado o herói se ele não tivesse seu corpo protegido pela poção da feiticeira. Jazão usava de sua agilidade para escapar das investidas dos animais, que estavam ficando cada vez mais frustrados. Com o salto acrobático, Jazão conseguia fazer com que os animais atingissem um ao outro com muita violência. Se aproveitando que os animais estavam atordoados, Jazão os arrastou pelos chifres em direção a cangas do arado. Com os animais domados e presos ao arado, Jazão deu início à semeadura do campo. Para o espanto da audiência, Jazão conseguia conter os touros e jogava os dentes do dragão nos sulcos abertos pelo arado. O rei Éetes sorria de satisfação, pois uma surpresa aguardava o herói. Da terra semeada com os dentes do dragão, começou a emergir criaturas assustadoras. Várias enormes criaturas surgiram a partir de cada dente de dragão e se preparavam para atacar o herói. Mas Medeia já havia prevenido Jazão de que isso iria ocorrer. E inspirada na história de Cadmo, ela disse para o herói arremessar uma rocha redonda no meio dos gigantes. Misteriosamente, a pedra fez com que os monstros passassem a lutar uns contra os outros. Jazão, em meio a uma luta de todos contra todos, começou a exterminar uma criatura após a outra. Por fim, Jazão exterminou a última criatura e finalmente havia cumprido sua tarefa. Jazão foi erguido nos ombros de seus colegas e celebrado pelo grande feito realizado. O maligno rei Éetes então percebeu que aquele jovem contava com a graça dos deuses e temia que nem mesmo o dragão da Cólquida fosse capaz de deter o imparável herói e impedi-lo de lhe tomar o velo de ouro. Ele estava convencido de que algo deveria ser feito. O rei Éetes estava furioso por Jazão ter conseguido semear o campo de Ares e ter saído com vida, e por isso ele decidiu convocar seus oficiais e planejar um ataque surpresa a Jazão e aos heróis. Mas Medeia, que já estava completamente apaixonada por Jazão, não permitiria que seu pai tramasse contra seu amado.
Medeia correu até Jasão e disse que eles deveriam ir tentar buscar o velo dourado antes que seu pai organizasse seus homens para atacar. Medeia conduziu Jasão por entre um bosque escuro e, a partir do fundo da floresta, eles podiam ver um brilho dourado emanar. Era a pele do cordeiro que carregou Frixo e o levou até a Cólquida. Mas, como já era esperado, o velo era protegido pelo poderoso dragão da Cólquida. Mesmo sendo portador de grande coragem, um calafrio subiu pela espinha do herói. Mas Medeia tentou tranquilizá-lo, pois ele sabia exatamente o que fazer. Medeia corajosamente andou em direção ao poderoso dragão, que salivava à espera da refeição que se aproximava. A feiticeira ergueu seus braços e invocou os poderes de Hécate, a deusa da magia. Devido aos poderes de Medeia, o dragão adormeceu, algo que ele nunca havia feito antes. Jasão, andando nas pontas dos pés e com muito receio de acordar a criatura, se encaminhou até a árvore onde o velo dourado estava pendurado. Jasão se sentiu realizado ao enfim ter aquele precioso artefato em seus braços. Juntos, Medeia e Jasão se apressaram para correr até o navio dos argonautas que já os aguardavam para fugir às pressas do reino da Cólquida. Mas enquanto se preparavam para partir, eles foram avistados por Absirto, irmão de Medeia, que flagrou a feiticeira traindo seu pai ao entregar seu tesouro ao estrangeiro. Os argonautas conseguiram escapar ilesos dos domínios do rei Éetes, e como havia prometido, Jasão levou Medeia consigo para tomá-la como esposa. Mas os argonautas ainda não estavam a salvo, pois a poderosa esquadra naval do rei da Cólquida estava em seu encalço com o objetivo de retomar o velo de ouro e punir exemplarmente os ladrões. A frota do rei Éetes estava no encalço de Jasão e os argonautas. Parte dela era comandada pelo príncipe Absirto, que desejava mais do que tudo capturar Medeia, a irmã que traiu sua família. Para despistar seus perseguidores, os argonautas decidiram retornar por um caminho alternativo. Eles remaram contra a corrente do rio Istro, mas o esforço de estar constantemente lutando contra o rio desgastou os remadores e por isso eles foram forçados a parar para descansar. Linceu, fazendo uso de seus olhos de lince, conseguiu encontrar os navios do príncipe da Cólquida já bem próximos do acampamento dos argonautas. Eles estavam em grande vantagem numérica. Linceu decidiu ir até o príncipe Absirto e negociar uma forma de pôr um fim àquela perseguição e evitar um banho de sangue que só traria dor aos dois lados. O príncipe disse que não se portava com o velo dourado e que os argonautas poderiam ficar com ele, desde que eles lhe entregassem Medeia, a traidora. Linceu retornou ao acampamento e contou a Jasão a proposta de paz oferecida pelo príncipe da Cólquida, mas tal demanda deixou Medeia ultrajada. Medeia cobrou de Jasão a promessa feita a ela, quando ela lhe prometeu o velo de ouro de que ele a levaria com ela para a Grécia e nunca a abandonaria, tornando-a sua esposa. Jasão estava em uma situação difícil. Se ele não quebrasse sua promessa, todos os homens que estavam sob sua responsabilidade poderiam morrer. Absirto recebeu uma mensagem de que os argonautas haviam aceitado o acordo proposto e que Medeia seria entregue ao príncipe no templo da deusa Ártemis. Depois de entrar no templo da deusa, o príncipe se deparou com Medeia de joelhos amarrada e chorando. Absirto disse que sua vontade era matá-la agora mesmo, mas ela seria arrastada de volta à Cólquida e seria sangrada como um porco aos olhos de todos, e assim o povo saberia o que acontecia com aqueles que traem seu povo. Foi quando o peito do príncipe foi transpassado pela espada de Jasão que o estocou pelas costas. Os guardas do príncipe fugiram de volta para seu acampamento, pois temiam por suas vidas. Absirto caiu morto aos pés da estátua da deusa Ártemis, que se sentiu desrespeitada por seu templo ter servido de espaço para a execução de um plano tão ardioso. Medeia pediu para que os argonautas carregassem o corpo de seu irmão, pois ele ainda poderia ser útil em breve. Os argonautas voltaram a remar rio acima, mas agora era a frota do rei Éetes que os perseguia. Os barcos da Cólquida eram mais propícios para a navegação fluvial
e por isso não demoraria muito até os argonautas serem alcançados. O rei Eetes gritava a partir da proa do navio que o castigo de Medeia seria terrível por ter participado da emboscada que tirou a vida do príncipe e que assim que ele recuperasse o corpo do seu amado filho, ele teria sua vingança. Foi quando Medeia retrucou dizendo que se era o corpo do príncipe que ele queria, ela o daria a ele. Então, ela arremessou nas águas a cabeça de seu meio-irmão. Os argonautas ficaram horrorizados com aquela cena grotesca, enquanto Medeia arremessava nas águas as partes do corpo do seu meio-irmão. Mas graças a essa hedionda distração, os barcos do rei da Cólquida cessaram a perseguição para coletar os restos mortais do príncipe. O rei chorava ao ver o seu amado filho em pedaços. Arrasado, ele retornaria para casa com parte da sua frota, mas incumbiria que o restante da frota continuasse caçando os argonautas. Após o ocorrido, os argonautas passaram a ter um sentimento de medo e desconfiança com relação a Medeia, pois não tinha ideia do que a feiticeira era capaz de fazer para alcançar seus objetivos. Mas o fato é que, se não fosse o ato insano de Medeia, ao arremessar as partes de seu irmão nas águas, todos os argonautas teriam encontrado um terrível destino. Após escapar dos homens da Cólquida, os argonautas pararam para descansar do grande esforço que era lutar contra a corrente do rio Istro. Mas eles não sabiam que estavam sendo observados por um novo inimigo. A partir da floresta surgiram os sinocéfalos, que eram homens com cabeça de cães. Estes seres híbridos atacaram os argonautas como bestas ferozes. Mas os destemidos heróis gregos, após o susto inicial, combateram os sinocéfalos enfrentando-os com grande coragem. Os homens-cães foram derrotados, mas os argonautas temiam que outros tipos de fera poderiam encontrar nesta terra desconhecida. Os argonautas discutiam que não poderiam continuar seguindo o rio acima para sempre, mas também sabiam que não podiam retornar, pois os homens do rei Eetes certamente o esperavam para emboscá-los. Linceu mais uma vez saiu para explorar e, com seus magníficos olhos de lince, ele conseguia ver que no final do horizonte ele podia ver um rio que descia até o mar. Os argonautas começaram a derrubar árvores, pois fariam uso de seus troncos para realizar um plano ousado. Os argonautas tiraram o navio Argo da água e por muito tempo empurraram o navio em terra firme, com o objetivo de chegar no outro rio. O esforço foi enorme e muitos argonautas chegaram a pensar em desistir e seguir a pé. Graças à liderança de Jasão, que não deixou seus homens desanimarem, e ao grande esforço despendido pelos argonautas, eles chegaram ao rio que os levariam diretamente ao mar Mediterrâneo. O navio Argo finalmente estava de volta aos domínios de Poseidon, e os argonautas celebravam, pois finalmente poderiam rumar de volta à Grécia. Mas a animação dos argonautas dissiparia quando uma perigosa tempestade atingiu seu navio. Zeus despejava seus trovões em um claro sinal de que os deuses pareciam não estar satisfeitos. Um destes raios derrubou o mastro principal do navio dos argonautas. Os homens passaram a culpar Medeia por ter enfurecido os deuses por assassinar de forma tão vil seu meio-irmão em uma emboscada no templo de Artemis e depois ainda ter vilipendiado seu corpo. Jasão defendeu Medeia, dizendo que, apesar de condenável, se Medeia não tivesse feito o que fez, todos os argonautas já estariam mortos naquele momento. Foi quando a imagem da deusa Hera, que estava esculpida no navio, se manifestou dizendo que realmente os deuses estavam insatisfeitos com os argonautas e que Jasão e Medeia deveriam se purificar por seus crimes. Seguindo as orientações da deusa, Jasão e os argonautas se dirigiram para a ilha de Circe, que era uma feiticeira tão poderosa que, por meio de seus poderes e rituais, poderia expiar os crimes cometidos pelos argonautas. Jasão e Medeia se dirigiram ao palácio da feiticeira Circe, e ela já os aguardava sob o portal de seu palácio, acompanhado por seus 2 leões de estimação. Medeia e Jasão explicaram à feiticeira o motivo de sua visita e que precisavam do auxílio de Circe para evitar que eles fossem perseguidos pelas fúrias.
Circe repreendeu o casal pelo cometimento de seus crimes, mas como eles estavam ali por indicação da deusa Hera, que parecia abençoar aquela expedição, ela faria um ritual de expiação dos pecados. Circe sacrificou um bode expiatório, e assim grande parte da ira dos deuses foi aplacada. Apenas Ártemis ainda parecia insatisfeita com o sacrilégio promovido em seu templo. Graças a Circe, que se apeidou de Medeia, que largou tudo por seu amor por Jasão, os argonautas puderam continuar sua viagem sem serem atormentados pelas fúrias, e durante este período o mastro principal foi reparado. Mas logo após deixar a ilha de Circe, eles se deparariam com um grande perigo. Eram as sereias que viviam em um rochedo próximo. Seu canto encantador atraía os marinheiros até seus rochedos, onde seus barcos naufragavam, e era praticamente impossível resistir ao seu canto, e os argonautas começaram a ser atraídos por elas. Um dos argonautas, chamado Pules, foi imediatamente encantado pelas sereias e saltou nas águas a fim de alcançar a ilha das criaturas. Mas entre os argonautas havia Orfeu, filho do deus Apolo. Ele era o melhor músico do mundo e tinha um ouvido especialmente abençoado, e por isso ele percebeu os perigos contidos na melodia das sereias. Orfeu se colocou na proa do navio e, tocando sua lira, ele deu início ao seu canto, que abafou o canto emitido pelas sereias. Graças a Orfeu, o navio Argos escapou de se despedaçar no rochedo das sereias, mas outros grandes perigos estavam logo à frente. Depois de escapar das terríveis sereias, os argonautas chegaram à terra dos Feácios. Lá, o rei Alcino celebrou o casamento de Medeia e Jasão. Assim, aqueles que tentassem sequestrar Medeia, a mando de seu pai, estariam cometendo um crime, pois agora ela era a legítima esposa de Jasão. Agora que não eram mais perseguidos, os argonautas enfim poderiam voltar para casa. Mas Zeus e Ártemis ainda estavam insatisfeitos com os heróis e não permitiriam um retorno tão fácil. Por dias, os argonautas enfrentaram tempestades promovidas por Zeus, e estes ventos terríveis os levaram para a costa da Líbia. As fortes ondas e ventos fizeram Argos encalhar, e quando o mar se acalmou, o navio estava fora d'água, atolado na areia. Os heróis perceberam que os deuses pareciam não permitir que eles voltassem para o mar naquele ponto. E seguindo a orientação de divindades que lhes eram favoráveis, eles carregaram o navio em seus ombros e partiram para buscar um novo porto para poderem zarpar para casa. Por 12 dias, os bravos heróis caminharam no deserto trocando de papel com Argos, que sempre os carregou em suas costas e agora era carregado por eles. Medeia não tinha o mesmo vigor dos heróis e por isso teve que ser carregada por Jasão e quase pereceu na travessia do deserto. O destino fez com que Jasão e os argonautas se encontrassem com Tritão, divindade filho de Poseidon e herdeiro do deus dos mares. O deus disse que ajudaria os heróis a voltarem ao mar e garantiria uma partida segura. Após colocarem o navio de volta na água, Tritão nadava na frente do navio soprando sua concha que acalmava os mares e ventos, abrindo um caminho favorável para o retorno para a casa dos heróis. Mas os argonautas não encontrariam paz em seu caminho, e quando contornavam a ilha de Creta, eles foram atacados por Talos, o gigante de bronze. A criatura arremessava enormes pedras tentando acertar o navio dos argonautas. O autômato foi produzido por Hefesto, a pedido de Zeus para proteger a ilha de Creta de invasores. As rochas arremessadas pelo gigante caíam próximas ao navio, mas os argonautas estavam em uma situação desesperadora. Eles só tinham meia ânfora de água e poderiam morrer de sede se não conseguissem renovar suas reservas de água. Foi quando Medeia pegou a última ânfora de água e gritou para o gigante perguntando se ele aceitava um pouco de vinho. Para a sorte dos argonautas, o gigante amava vinho e disse que iria aceitar um pouco de vinho. Mas Medeia tinha um truque na manga. Ela transformou o líquido da ânfora em um poderoso sonífero. Os argonautas desembarcaram na ilha de Creta com Medeia à frente com a ânfora que ofereceu a Talos. O gigante bebeu o líquido contido no recipiente e disse que aquele era, sem dúvida, o pior vinho que ele já havia bebido.
e por isso todos eles pagariam com suas vidas. Os argonautas correram para tentar salvar suas vidas, pois a criatura era blindada por bronze confeccionado por Hefesto. O gigante conseguiu encurralar alguns dos heróis e tudo indicava que eles estavam condenados. Mas Talos levou a mão à cabeça e parecia estar se sentindo tonto. A poção mágica de Medeia demorou um pouco mais do que ela imaginava, mas acabou surtindo efeito e o gigante foi ao chão. Em sua queda, ele caiu com o tornozelo sobre uma pedra pontiaguda que perfurou uma grande veia do gigante, e seu icor passou a escorrer em grande quantidade. Todo o sangue de Talos escorreria por esta ferida. Sem a oposição do gigante Talos, os argonautas conseguiram reabastecer seu navio para continuar sua viagem que parecia estar perto do fim. Os argonautas finalmente estavam próximos de retornar de volta para casa. Mas eles navegavam à noite na mais completa escuridão que fazia parecer que eles navegavam nas terríveis águas dos rios do submundo. Em meio à escuridão, eles estavam completamente sem rumo. Mas, ouvindo as preces de Jasão, o deus Apolo disparou uma flecha brilhante no céu e seu brilho revelou o caminho que os argonautas deveriam seguir. Durante o sonho de Eufemo, que era considerado o mais íntegro dos argonautas, ele foi visitado pela ninfa Líbia, que lhe disse que não era seu destino ser levada para a Grécia e que por isso ela deveria ser devolvida aos domínios de Poseidon. E lá ela criaria um reino para Eufemo. Eufemo contou sobre seu sonho a Jasão e lhe mostrou uma pedra que ele havia trazido consigo como recordação da visita dos argonautas ao norte da África. Jasão interpretou o sonho e disse para seu amigo jogar a pedra no oceano. Eufemo fez o que lhe foi pedido e soltou a rocha no mar. Uma ilha brotou entre as ondas, no exato lugar onde a pedra afundou. Aquela era a ilha Caliste, hoje conhecida como Santorini. Lá, Eufemo e seus descendentes reinariam por muito tempo. No porto de Iocos, o rei Pélias viu a nau dos argonautas se aproximando, após realizar uma tarefa que todos julgavam impossível. Na proa do barco, Jasão erguia orgulhoso o velocino dourado do carneiro que salvou a vida de Frixo. O ardiloso rei não tinha a intenção de cumprir seu acordo com Jasão e entregar-lhe a coroa que lhe era de direito. Mas ele não era tolo de desafiá-lo enquanto ele estivesse cercado de seus poderosos companheiros. Por isso, ele celebrou grandes festividades e sacrifícios em honra ao grande feito realizado pelos argonautas, e aguardou que os heróis se dispersassem, pois eles tinham que retornar para suas terras. Mas quando enfim Jasão foi exigir que seu acordo fosse cumprido, o rei Pélias negou ter feito tal acordo e, sem a ajuda de seus amigos, que já haviam partido, Jasão pouco podia fazer. Mas Medeia não se conformaria com tal situação e decidiu se vingar do rei por não cumprir a promessa feita ao seu marido. Medeia pegou um velho bode e mostrou às duas princesas filhas do rei e disse que o animal estava no fim de sua vida, mas que ela era capaz de restaurar sua juventude. A feiticeira esquartejou o cordeiro e jogou em um caldeirão no qual havia uma receita miraculosa. Medeia fez surgir em frente aos olhos das princesas um cabrito jovem e renovado, sem nenhum sinal das moléstias que antes possuía. A feiticeira então disse às princesas que não seria ótimo se o rei Pélias fosse rejuvenescido e assim se livrasse dos problemas de saúde que o rei portava. As filhas de Pélias ficaram animadas com tal ideia, pois o rei sofria de várias doenças crônicas. Medeia então disse em detalhes o que elas deveriam fazer. Enquanto o rei Pélias dormia, suas filhas entraram em seu quarto e o esquartejaram. Elas fizeram a receita mágica exatamente como Medeia havia ensinado, mas o resultado não foi exatamente como elas esperavam. As filhas do rei ficaram desesperadas ao perceberem que haviam sido enganadas pela terrível feiticeira e que haviam assassinado seu próprio pai. Acasto, filho e herdeiro de Pélias, expulsou Jasão e sua esposa sinistra de seu reino recém-herdado. O herói e sua esposa seguiriam para Corinto, onde tinham parentes. Mas o final da saga do líder dos argonautas seria tão trágico quanto o destino do rei Pélias. Após ser expulso de sua terra natal,
Jasão levou Medeia até a cidade de Corinto, onde reinava Creonte, que acolheu o casal de exilados, graças à reputação heróica que Jasão possuía, adquirida após a sua aventura junto aos argonautas. Em Corinto, Jasão e Medeia viveram por 10 anos, em certa harmonia, e juntos tiveram 3 filhos. Mas o tempo e a maternidade haviam corroído a beleza jovial de Medeia, enquanto Jasão percebia que a jovem princesa Glauce, que era apenas uma criança quando ele chegou a Corinto, havia desabrochado como uma belíssima mulher. Creonte não tinha filhos homens para sucedê-lo, e percebendo o interesse de Jasão em sua filha, ele estimulou Jasão a se separar de Medeia e se casar com sua filha, e assim ele herdaria seu trono quando o rei falecesse. Jasão ficou entusiasmado com tal proposta, pois além de herdar o trono, ele ainda receberia a bela princesa Glauce que já habitava seu coração. O herói disse a Medeia que o melhor para os seus filhos era que eles se divorciassem e assim eles se tornariam príncipes de Corinto. Mas Medeia ficou ultrajada com tal proposta e lembrou Jasão de seu juramento de que nunca iria abandoná-la. A feiticeira amaldiçoou Jasão, dizendo que por ele desejar tudo, tudo ele iria perder. Jasão não deu ouvidos a Medeia e casou-se com a princesa Glauce mesmo assim. O rei Creonte sabia o quão Medeia poderia ser perigosa e por isso expulsou Medeia de seu reino. Logo após a cerimônia de casamento, Glauce recebeu um presente de Medeia. Era uma riquíssima tiara digna de uma rainha e um vestido de seda vinda do Oriente. Mas ao experimentar o vestido e a tiara, ela começou a se sentir mal e passou a espumar pela boca. A tiara parecia estar queimando sua cabeça. O rei Creonte tentou acudir sua filha, que estava morrendo em seus braços. Medeia havia envenenado o interior do vestido e feito um feitiço na tiara. A princesa faleceu e não demorou até que o rei também morresse após entrar em contato com o vestido envenenado. Jasão foi tomado pela fúria e, com ódio no olhar, se dirigiu até sua casa para se vingar de Medeia. O criado de Jasão tentou impedir que ele entrasse em casa, pois a visão que encontraria partiria seu coração. Mas Jasão o empurrou e entrou em sua residência. A cena que ele se deparou era muito pior que ele imaginava. Jasão encontrou seus 3 filhos mortos no chão. Medeia havia cumprido sua ameaça e arrancou de Jasão tudo que ele tinha de mais precioso. Medeia partiu de Corinto em uma carruagem puxada por 2 dragões invocados pela magia da feiticeira, deixando Jasão completamente arrasado para trás. O herói, que realizou uma das maiores aventuras de todos os tempos, em seu desespero, não via mais motivo para permanecer neste mundo e abreviou sua vida para habitar os Campos Elíseos ao lado dos outros grandes heróis da mitologia grega.